Irmãos, então nós vamos dar início ao nosso estudo e continuidade, né, do estudo na Confissão de Fé, no Catecismo Maior do Westminster, pergunta 16. Eu gostaria de convidar qualquer um dos irmãos que tem aí apostos aí, Catecismo, para ler a pergunta de número 16 e a resposta. Como criou Deus os anjos? Resposta: Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeitos à mudança. Amém. Ok. Então, a primeira questão que nós já podemos entender é que Deus criou os anjos. Eles não são deuses, nem não têm uma existência eterna. Eles têm um início. Nós não sabemos exatamente o início. Só podemos entender que foram criados antes da criação do mundo, né, da Terra, como foi feito. Haja vista que Deus cria o mundo e Satanás já está presente, né? Ali na criação há uma interpretação naquele texto que diz que a Terra estava sem forma e vazia, como uma consequência da ação da queda de Satanás. Então, essa é uma questão. Então, são seres que foram criados, estão sujeitos a Deus e são limitados. E eles não podem fazer absolutamente nada que Deus não os permita fazer. Então, eles são, na verdade, vamos ver lá depois, mais tarde, em Hebreus, que são ministros, né, de Deus para executar o seu próprio serviço em nosso favor, inclusive. Tá? Então, vamos abrir lá alguns textos da Bíblia. Colossenses, capítulo 1, verso 16. E quem achar pode ler, tá? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Uhum. Ok. Então, percebam aqui que o autor sagrado, o apóstolo Paulo, no caso, ele vai dizer que todas as coisas foram criadas por Deus. E, inclusive, anjos, né? Ele coloca aqui como potestades. As coisas foram criadas, pois nele foram criadas todas as coisas, tá? Então, quer seja nos céus ou sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, as coisas mesmo que nós não podemos ver, mas que são reais e existentes para nós, né? São seres espirituais, invisíveis aos nossos olhos, porque inclusive os anjos estão ao próximos, estão em derredor daqueles que creem em Deus, eles podem estar presentes e nós não vemos, são invisíveis aos nossos olhos, tá? Mas também sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades. E principados e potestades o apóstolo Paulo identifica como seres espirituais que atuam nas regiões celestiais. Mas, de qualquer maneira, já deixa claro nas palavras do Senhor Jesus Cristo de que os anjos eles não se reproduzem. O número dos anjos sempre é permanente, né? Não há acréscimo, não há diminuição, subtração do número dos anjos.
o número dos anjos que foram criados desde a antes da fundação do mundo permanecem os mesmos até os dias de hoje. Então, nos dá a entender que Deus esteja continuando a criar mundos por aí, universos por aí. Deus criou uma vez por todas, a obra da criação ele completou, e entendemos que não somente a obra da criação material, do mundo visível, mas também do mundo invisível. Deus, então, cessou a sua obra. E a Bíblia nos fala sobre esse cessar a obra de Deus quando diz que ele descansou de toda a sua obra. Descansar é obra acabada, não tem mais o que fazer, né? Então, nesse sentido, nós não entendemos que os anjos possam se reproduzir, por exemplo, se casar ou coisa desse gênero. E a Bíblia não nos diz que Deus esteja criando anjos, justamente porque diz que a obra do Senhor já está concluída, toda a sua obra está concluída. Tá? Judas, capítulo 6, Judas, versículo 6. Boa noite, Francisco, Sabrina e outros que depois puderem, quem sabe entraram aí na... Boa noite, pastor. Hoje eu passei batido no estudo e fazendo outras atividades aí, agora que eu lembrei. É um prazer estar aqui. Estamos dentro do estudo da angelologia, estudando sobre os anjos. Ah, tá certo. Pergunta 16 do nosso catecismo maior, tá? Como Tá foi que Deus criou os anjos, tá? Tá bom, obrigado. Judas, verso 6. Se alguém quiser ler, pode ler. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ok. Então, aqui também nos dá que esses anjos, referindo-se aqui aos anjos que caíram e que foram transformados em demônios, portanto, os demônios hoje, naquilo que nós entendemos na teologia, são os anjos que Deus havia feito, mas que em um determinado momento se rebelaram contra Deus. O próprio Lúcifer, né, o querubim, o sinete da perfeição, que assistia na presença do Senhor Deus, ele achou que poderia fazer seu trono acima do trono de Deus. Aí nós vemos algo de uma característica do ser de Deus. Ninguém pode saber tudo o quanto Deus é, todos os seus atributos. Então, mesmo Satanás, né, o diabo, a antiga serpente, e que era um anjo de luz que assistia na presença do Senhor Deus, ele não conhecia Deus. Dá para perceber claramente. Ele, ao olhar para Deus, diz: não, posso fazer meu trono acima do trono de Deus. E segundo Apocalipse, ele arrasta a terça parte das estrelas dos céus, dando a entender aí que uma linguagem simbólica, os anjos são identificados como estrelas, numa linguagem apocalíptica lá, então que ele arrasta essa terça parte, tá, dos anjos. Há uma rebelião angelical contra o Criador, e eles então são lançados fora da presença do Senhor Deus. E têm se transformado nisso que são agora, né? O diabo e os demônios, né? Mas não nos fala que serão destruídos, mas nos diz aqui, esse texto, que ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas, né? Ou seja, sem fim, de um juízo, de um julgamento, de uma condenação eterna, quanto aos anjos que caíram, que se rebelaram.
os anjos que não foram eleitos. E a Bíblia vai falar sobre os anjos que foram eleitos, aqueles que Deus escolheu para que não caíssem, e que seria, então, 2/3 dos seres angelicais. E 1/3 foi arrastado junto com Satanás na rebelião contra o Senhor Deus. Tá? Então, percebemos aqui a existência dos anjos e que, embora tenham sido criados santos, eles não permaneceram, não guardaram o seu estado original. Então, Deus os criou com a possibilidade, por isso que vemos aqui a resposta da pergunta, sujeitos à mudança. Nesse estado original, antes da queda de Lúcifer e aqueles que o acompanharam. É claro que agora também nós entendemos, e há um consenso naquilo que os teólogos entendem, é de que não é mais possível haver uma nova rebelião, por exemplo, uma nova queda, até porque já perceberam que não é possível se rebelar contra o Criador. Mesmo que não conheçam toda a natureza de Deus, os atributos de Deus, quem de fato Deus é, né? É um elemento que não se pode conhecer acerca de Deus. Nós não sabemos praticamente nada sobre Deus. Tudo que nós sabemos é porque ele se auto-revelou. E, além disso, nós não conseguimos saber, além daquilo que Deus já tem se revelado. Podemos até fazer conjecturas, mas nós não podemos. Nem os anjos que assistiam na presença de Deus sabiam. Tanto é que não guardaram o seu estado original, se rebelaram, caíram, e estão agora, por serem seres imortais, estão sendo guardados em algemas eternas, né? Para o juízo do grande dia, onde também o juízo, pós-juízo, também é uma condenação eterna. Tá? Não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida até agora. Está tudo claro? Pastor, eu queria Sim. saber, tipo, como o senhor falou, que houve predestinação dos anjos também, não é isso? Sim. Mas eles não se rebelaram por ter o livre-arbítrio, porque quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente se refere a Adão e Eva, correto? Antes do homem cair, quando a gente está se referindo à humanidade. Mas aí, como o senhor se referiu aos anjos, no caso, como que Deus predestinou eles de algo que... Como é que eu posso explicar? É porque Adão e Eva, eles desobedeceram e o pecado se espalhou por nós. Pela perspectiva do que o senhor falou, o que eu entendi foi como se Deus também predestinasse a queda dos Deus anjos. sim. Não, Deus já sabia da queda dos anjos. Deus, ao criar os anjos, devemos guardar a diferença entre os anjos e os homens, mas Deus, ao criar os anjos, ele, além de fazer com todas essas características que nós mencionamos, tá? Primeiro, foram criados por Deus, são criaturas, portanto, não são deuses, são espíritos, né? Estão a serviço de Deus, são imortais, não tem fim, foram criados santos, eles foram criados sem corrupção e, no entanto, Deus os criou também sujeito à mudança. Assim como nós, Deus nos criou, né? Como disse, resguardando aqui as devidas diferenças entre nós e os anjos, tanto é que não há redenção para os anjos. O homem foi enganado ali, né? Adão e Eva, né? Houve uma ação externa. Entre os anjos, não. Nos diz que se achou no coração daquele anjo, sinete da perfeição, que assistia na presença do Senhor, o orgulho.
e o desejo de querer ser Deus e tomar o lugar de Deus, assentar-se acima do trono de Deus. Pois bem, então eles foram criados sujeitos à mudança, quando Deus os criou. E dentre esses, ele elegeu aqueles que guardariam o seu estado original, que não se rebelariam. Então, foi uma escolha de Deus. Por que esses caíram e aqueles não caíram? Eles, soberanamente, né, e é isso eu entendo, tudo está dentro da soberania de Deus, ele decidiu que alguns desses anjos acatariam as sugestões de Satanás, tá? Daquele anjo que tinha essa proeminência toda e tinha uma glória, eles viam aquilo, e foram levados também a aceitar as mentiras dele, dizendo, olha, Deus não é tudo isso aí. Nós conseguimos ser melhores do que Deus. Olha, naquilo que a gente consegue observar, enfim, eles achavam que realmente poderiam ser maiores do que Deus. Então, e aqueles anjos que não caíram, Deus, né, e aí nós vamos ver, eles foram eleitos para isso. Eles foram escolhidos. Então, Deus não caíram porque Deus não permitiu. Embora eles também fossem sujeitos a mudanças. Tá? Então, não sei se eu poderia colocar bem como livre-arbítrio, né? Mas eles mudaram. Tá? Não sei se a palavra correta seria o livre-arbítrio. Tá bom? Mas aqueles que não caíram é porque Deus conservou, e aqueles que caíram porque Deus permitiu que eles caíssem. Fossem enrolados, enganados lá pelo enganador, que é Satanás. Outra coisa, pastor, quando a Bíblia relata lá que foi Ló, que ele hospedou 2 anjos, não é isso? E os homens queriam dormir com ele. Os anjos vieram em forma de... Não entendi a sua pergunta. Tá, o som realmente está... Não sei se é para os outros, né, mas para mim eu não estou entendendo. Quando... Lá na passagem que fala de Ló, quando ele hospedou 2 anjos. A Bíblia não fala? Ele hospedou 2 anjos, que os homens queriam dormir com ele. Lá em Os anjos Sodoma e vieram em Gomorra? forma de... Isso. Os homens vieram em forma de humano. Os anjos vieram em forma de humano, no caso, né? Sim. Era isso, porque você falou que eles eram em espírito. Mas no caso, quando ele hospedou, os anjos vieram em forma de homem. Sim. É isso. Eu não sei. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acredito. Pelo menos a Bíblia fala que anjos se revestiram de corpo. Até escutando recentemente uma palavra do Augusto Nicodemos, só tem uma coisa que a gente não sabe. O que acontece com esse corpo depois que esses anjos assumem essa forma corpórea? E eles voltam, eles são espíritos, na verdade. O que acontece com esse corpo? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Tá? Então, não nos é revelado. Mas a Bíblia vai falar que alguns receberam anjos sem saberem. Está se referindo a Jó, a Abraão, né? Está se referindo também a outros que provavelmente receberam anjos. E o próprio Ló, lá em Sodoma e Gomorra, que recebeu também aqueles anjos. Tá? Então, eles estavam em forma corpórea. Depois que eles cumprem a sua missão, a gente não sabe o que acontece com o corpo. Ou simplesmente um corpo que se espiritualiza, não sei. Não há como saber. Tá? Então, eu tive uma experiência, e aí eu conto como minha experiência, tá?
Na época que eu estudava em João Pessoa, eu estava indo para Rio Grande do Norte, em Natal. Nós iríamos estar lá na companhia de uma seminaria, de uma missionária. Então, eu, pastor amigo meu, pastor Paulo Miguel, hoje pastor, né, mas na época seminarista, nós estávamos indo então para Natal. E eu deixei, nessa ida, não iríamos descer na rodoviária. Nós iríamos descer no meio do caminho, e assim, havia um ponto lá de identificação, alguma coisa assim que o Paulo Miguel sabia, eu não sabia. E ele ficou olhando, ó, estamos chegando, se aproximando, estamos entrando na cidade. E fique vendo tal ponto, que é um ponto que vai identificar que nós temos que descer. E aí chegou o ponto, ó, vimos a missionária, e eu desci, ele desceu, só que eu deixei a minha carteira dentro do ônibus. Eu não gosto de sentar em cima da carteira, eu coloquei naquela parte da bolsa, na frente, assim, do banco da frente. E lá pelas tantas, depois de ter descido, tinha passado já alguns minutos, porque nós andamos daquela parada até uma outra parada de ônibus da cidade. Lembrando que eu estava indo de João Pessoa para Natal, então era interestadual. E aí nós íamos pegar um ônibus lá, municipal mesmo, né? E fomos lá para a parada, ficamos conversando e tal. E lá pelas tantas, depois de provavelmente uns 10 minutos, mais ou menos, lembrei que eu tinha deixado a carteira no ônibus. Voltamos para lá, para a parada, paramos um táxi, perguntamos o preço. Era tão distante que era muito caro. Ele deu o preço, vai ser tanto. E a gente, não, moço, não dá não para a gente. Seminarista geralmente é assim, vive liso. Aí, então, esperamos o ônibus, porque naquela parada passava um ônibus municipal que passava em frente da rodoviária, mas era uma viagem relativamente demorada. Então, acho que da descida do ônibus até nós chegarmos lá à rodoviária, deve ter passado 30, 40 minutos ou até mais. Tá? E eu orei a Deus, ó Deus, guarda lá. Né? Enfim, se não tem dinheiro, mas sem documento ficaria muito complicado. Quando chegamos em frente da rodoviária, a missionária, né, que morava no Rio Grande do Norte, ela disse, olha, lá em Natal, ela disse, olha, aqui é a rodoviária. Eu saí correndo e eu vi o ônibus lá. E eu perguntei, tinha um cara conversando com um motorista. E daí eu perguntei, esse é o ônibus que veio de João Pessoa? Ele disse, sim. Pois é, eu desci na estrada e eu deixei minha carteira aí dentro. Aí o cara que estava conversando com o motorista, ele falou, isso ficou gravado na minha mente. Ele disse o seguinte, pode entrar lá e pegar a carteira. Eu estou segurando o ônibus para você. Ele estava conversando com o motorista. E ele falou, e eu entrei no ônibus, é claro. Estava lá a minha carteira. Fiquei feliz porque encontrei a carteira, é claro. Agradeci quando estava saindo. Mas mais tarde veio cair a ficha. Por que ele disse que ele estava segurando o ônibus para mim? E é de praxe que quando um ônibus chega, principalmente numa rodoviária, ele vai para a garagem, principalmente em capitais. E Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Passaram-se, enfim, pelo menos aí uns 40 minutos, aquele ônibus parado lá na rodoviária. Então, eu atribuo isso a uma ação angelical, porque não tem como explicar de uma outra maneira. Tá?
Então, é possível? É possível. Você vê uma pessoa normal, mas a maneira como ele falou, como ele estava dominando a situação ali, ele conversando, e ele, na maneira como disse, ele disse, não, eu estou segurando o ônibus para você. Então, é possível? Eu prefiro pensar que sim. Então, nesse sentido, eu acho que anjos, eles intervêm, eles agem dentro do comando de Deus para, inclusive, servir os seus eleitos, tá? Os crentes, aqueles que pertencem a Cristo, tá bom? Então, eu acho que isso é possível. Então, eu era uma pessoa comum, aparentemente. Pastor, eu gostaria de Tá? falar. Oi. O verso que eu disse é em Mateus 18, verso 10. Na verdade, o capítulo fala, né, a parte que Jesus diz que devemos nos converter e nos tornarmos como crianças, né, para que possamos entrar no reino dos céus, e ele prossegue, vai falando, né, sobre o que faz tropeçar um destes pequeninos, que melhor lhe fora pendurar-se ao pescoço uma grande pedra, e segue. Então chega no capítulo, aliás, no verso 10 do capítulo 18, fala assim, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Fala dos anjos, né? Então, eu também acredito que, a serviço do Senhor, eles possam auxiliar um exército de Israel, por exemplo, eles possam sim desempenhar qualquer tarefa, representando aí, né, em nome do Altíssimo. Ok. Só aí fazendo talvez uma breve correção, porque quando falamos anjo da guarda, existe toda uma concepção católica de que cada um tem o seu anjo da guarda. E, quanto a isso, a Bíblia não nos diz que cada um tem seu anjo da guarda, ou que as crianças têm anjos da guarda. A Bíblia não nos ensina nesse aspecto, mas que existem anjos que estão ao comando do Senhor Deus e que servem aos propósitos de Deus, são ministros do Senhor que agem em nosso favor. É claro que quando falamos em nosso favor, estamos falando em favor da igreja, dos redimidos, mas que também pode agir, por exemplo, para impedir Balaão de ir lá para determinado lugar e profetizar contra o povo de Israel, amaldiçoando o povo de Israel. Vocês lembram lá da jumenta de Balaão e a sua jumenta, né? E de que ele vai para amaldiçoar o povo de Israel e o anjo aparece, o jumento vê o anjo e Balaão não vê o anjo. E, se bem que ele está agindo em serviço do povo de Israel, né? Mas interferindo na vida de um homem que era ímpio, como Balaão. E depois ele recebe a mensagem do Senhor para ver o que ele ia fazer lá para que não fizesse nada contra o povo de Israel que Deus não tinha autorizado, né? Mas é uma ação angelical, mas está a serviço dos santos. Então, aquela ideia realmente que cada um tem seu anjo da guarda, isso a Bíblia não ensina, não tá? Mas tem anjos que, de acordo com a vontade de Deus, agem e intervêm ainda hoje. Eu penso que ainda hoje intervêm. Ainda são ministros do Senhor que agem em favor da igreja, tá? De acordo com a soberana vontade do Senhor Deus. Vamos abrir lá em Mateus 24, 36. Só pode ler, tá?
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos Mateus céus. 24. Eu estava lendo, pastor. O senhor está me ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Uhum. Quanto ao conhecimento dos anjos, ele sabe tudo aquilo que Deus apraz também revelar a eles, tá? Eles não são oniscientes, eles não sabem todas as coisas, mas eles sabem todas as coisas que Deus revela também, assim como a nós, tá? Mesmo dos atributos do caráter de Deus, eles só sabem aquilo, como já vimos, que foi uma das razões pela qual Lúcifer se rebelou contra Deus, é porque ele não conhecia Deus. Ele achou que conhecia Deus. Ele achou que Deus era menor do que ele. Naquilo que ele conseguia ver, ele diz, não, eu posso fazer até meu trono acima do trono de Deus. Ele é do engano. Então, os anjos não são oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes. Então, nesse sentido, o diabo, o nosso adversário, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele, é claro que, por ser espírito, tem uma capacidade diferenciada, que nós não conseguimos imaginar a velocidade com que um espírito pode estar num lugar, depois estar num outro lugar. Mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, anjos são limitados, inclusive no conhecimento. Nem os anjos do céu sabem determinadas coisas, né? E ainda assim, depois da queda de Lúcifer, que agora os anjos sabem que Deus é um poder inigualável, não há como, ainda que todos os anjos se rebelassem contra Deus, ainda assim não há oposição contra Deus, né? Não há, eles não podem derrotar Deus. Então, por isso que jamais haverá uma segunda rebelião. Agora estão, tipo assim, vacinados. Conhece um pouco mais. É claro que ao longo da história da redenção, eles também foram aprendendo. Aquela questão, eles vão vendo, eles ficavam, Efésios nos diz que eles ficavam olhando como é que Deus iria resolver a questão da redenção, como é que ele iria fazer o plano da redenção. Porque para eles era uma incógnita. Como é que um Deus santo, justo, vai perdoar pecadores? Como é que Deus vai fazer, vai resolver essa equação? É claro que agora eles já sabem, assim como nós também. Eles sabem como é que Deus resolveu essa equação. Que ele continua sendo santo, continua sendo justo e continua sendo um Deus amoroso e redentor. Em Cristo Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Deus não deixou de ser justo. O nosso pecado teve que ser punido, e foi punido de uma forma substitutiva em Cristo. Pastor? Mas hoje, para os anjos, certamente, eu assim deduzo, isso é claro. Sim. Tem aquele texto de Pedro, né? As quais coisas os anjos desejam perscrutar, alguma coisa assim. Que é a salvação, né? Em Cristo. Que eles tentam entender. Sim. E não quer dizer que agora eles não saibam, né? Uhum. Exatamente. Agora não quer dizer que eles não entendem, né? Porque eles vão vendo também, penso eu, que vai vendo toda a história da redenção. Eles observaram, estão vendo, então, Deus resolveu dessa maneira. Mas eles, antes da vinda de Cristo, eles tentavam entender como é que Deus ia resolver essa questão da salvação. Porque Deus estava falando, vou salvar, vou redimir. Eles tentavam entender, eles não entendiam. Agora sim, né? Agora eles entendem. Então, pode perceber que os anjos não são oniscientes. Acho que esse é um ponto importante. 2 Tessalonicenses 1,7
Quem quiser ler, por favor. 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Uhum. Ok. Refere-se aí aos anjos do seu poder, né? Nós poderíamos estudar um pouquinho mais, vendo essa característica dos anjos, o poder dos anjos, a glória dos anjos, enfim, o que eles podem fazer. E tudo que eles podem fazer, na verdade, é ordenado por Deus e capacitado por Deus. Tá? Mas são seres poderosos. Né? São seres poderosos. Por isso, nós não podemos, enquanto cristãos, subestimar a ação do inimigo, do diabo, nessa humanidade. Né? E muitas pessoas achando que agora são super espirituais e podem dominar e podem mandar no diabo. Não é bem assim a história, não. Tá? Mas são seres poderosos. Tá? E lembrando, mesmo a queda não tirou a autoridade dos anjos. Eu comparo assim porque existe uma hierarquia angelical, os anjos, serafins, querubins, né? Nós não sabemos exatamente cada um dessa posição, nós não sabemos, só é uma graduação que tem aí, né? Uma hierarquia angelical e que poderíamos comparar aí à hierarquia militar. E quando Satanás ele é expulso, é como se ele fosse um general que assistia na presença do Senhor Deus. Ao ser expulso, ele não deixa de ser general. Ele tem ainda um poder de general, por assim dizer. Então, os anjos, mesmo os caídos, eles têm o seu poder, tá? E por isso não devemos ficar subestimando ou coisa do gênero. Lembrando que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, não temos nada a temer. Mas nós não podemos confiar em nós mesmos como se nós pudéssemos controlar ou dominar seres angelicais pela nossa própria força. Não podemos. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Tá? Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Uhum. São espíritos ministradores, enviados por Deus. E nos diz aqui que em favor para servir a igreja. Então, de que maneira eles vão estar servindo? É possível que hoje recebam um anjo em sua casa sem saber que é um anjo? De repente, pode até ser. Daquilo que eu tive como experiência, eu posso dizer, bom, há uma grande possibilidade, pelo menos, de que anjos, ainda hoje, dentro de dentro de um plano eterno, que anjos se manifestem visivelmente, corporalmente, depende de Deus. E não depende nem dos anjos, nesse sentido. Não é os anjos que determinam. É o próprio Deus que determina, porque eles são sempre enviados, são espíritos ministradores, são ministros de Deus a serviço da igreja. Novamente, não são nossos anjos. Não somos nós que mandamos nos anjos. É Deus que manda nos anjos. É Ele que manda, que envia seus anjos.
E uma correção que devemos fazer, houve uma busca desenfreada, eu não sei dessa influência, onde as pessoas buscavam anjos, que no culto, nas igrejas, enxergavam os anjos, anjo com espada desembainhada e coisa assim. E as pessoas estavam fazendo verdadeiras orações a anjos. Eu lembro que nessa época da igreja brasileira, nesse misticismo de querer ver anjos na igreja, de querer as pessoas, estou vendo um anjo, estou vendo um anjo ali no canto da igreja com a espada desembainhada, estou vendo ali no altar, né, que era o púlpito da igreja, né? Estou vendo o anjo. Eu orei a Deus, Deus, eu quero ver um anjo. Né? Orei, até jejuei. Nunca vi anjo, não. Talvez esse aí de Natal só, né? Mas aquilo que as pessoas diziam, aquele anjo místico, né? Aquela força gloriosa, nunca vi, né? Mas as pessoas começaram a enfatizar muito a questão dos anjos. Inclusive, de orar a Deus pedindo anjo disso, anjo daquilo. E alguns já diziam que o anjo Miguel estava com ele, o arcanjo, e aí vai, né? Gabriel e aquela. E eles começaram, então, a orar a anjos, inclusive. Então, a igreja passou por um período, eu não sei ainda dentro do pentecostalismo como é que é, né? Mas eu lembro dessa influência na época, inclusive, que eu estava, acho que um pouco antes de eu ir para o seminário. Era uma busca de Deus, querendo ter experiências místicas, tá? Mas a função aqui mostra qual é a função dos anjos. E eles executam os planos e os propósitos de Deus para a sua igreja, inclusive para nós. Podemos ter certeza que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, e Ele nos livra também, tá? E vimos também, eu gostaria que alguém pudesse ler, 2 Pedro 2,4, último texto de hoje. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Uhum. Deus não poupou os anjos, mudaram, né? Aí fala sobre esses anjos que caíram. Eu acho que está muito mas a palavra anjo significa mensageiro, ângelos, tá? Eles são mensageiros da parte do Senhor Deus. E sempre para cumprir os propósitos de Deus. São ministros de Deus, não nossos, mas que estão em favor da sua igreja, tá? Eu não sei se há alguma outra pergunta, alguma outra colocação. Francisco, deseja falar alguma coisa? Quem sabe você já tem estudado sobre isso. E pastor, tá me ouvindo bem, né? Tá ouvindo bem? Sim. Ah, tá, tranquilo. Na realidade, pastor, eu tenho anseio de estudar mais sobre a angiologia, né? Na realidade, na minha faculdade, aqui na FITREF, a gente ainda não teve uma cadeira específica tratando, né, desse assunto. Então, eu tenho muita curiosidade, né? E confesso que quero aprender, né, ainda mais. Mas, olhando para o texto lá de Hebreus, eu queria só fazer uma pergunta, na realidade, para o pastor, porque o texto lá diz que os anjos são ministros de Deus, né, enviados para a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, né?
Só que a grande questão é que serviço, né? O que os anjos fazem, né? Porque assim, se a gente acreditar que os anjos tragam, como no caso, tragam uma mensagem da parte de Deus, como no caso o anjo Gabriel, né, que foi enviado a Maria, né, a, a anunciar o nascimento de Cristo, né? Apareceu a Zacarias, né? Apareceu a José, né? Assim a gente tem muitos relatos, né, na Bíblia de anjos que apareceram e falaram, trazendo uma mensagem, né, para as pessoas. Se a gente crê que anjo pode fazer isso hoje, pastor, Uhum. não ficaria comprometido a suficiência das escrituras? Por isso que a grande questão é que serviços é esses que os anjos fazem em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Eu não sei se eu fui claro, minha pergunta acho que eu fiz um comentário e depois... Eu sei. Eu não sei se vou responder corretamente, Francisco. O som está um pouco cortado. Eu não sei se é porque por causa da chuva e tal. Aqui está chovendo muito, Mas pastor, aqui no grupo. naquilo que eu entendi, tá? Pois é. Naquilo que eu entendi você perguntando, tá? Eu que chutando para fora do gol, aí tu me corrige, tá? Bom, aquelas revelações que teve, que os anjos que se apareceram ali para os pastores, Zacarias, né? Entregando uma mensagem, lembrando que são portadores de mensagens mesmo, são anjos, são mensageiros, né? E aquilo que foi revelado, não existe mais nova revelação. Eu não entendo, por exemplo, que os anjos vão vir e vão entregar uma nova revelação. Se isso acontecer, já está descartado como sendo anjos do Senhor, mas são espíritos de engano, que eles também atuam. E a Bíblia nos diz, e esse é o cuidado que devemos ter, porque Gálatas vai dizer que o próprio diabo ele se transforma em anjo de luz. Ou seja, está lá, como anjo de luz. E muitos são enganados. Muitas religiões começaram com manifestações angelicais, entre aspas. Por exemplo, Joseph Smith, o anjo Moroni, que se revela para ele, segundo ele, né? Um anjo, aquilo nós vamos atribuir a uma ação demoníaca, né? Então, não é possível uma nova revelação. Não é possível. Agora, como eles vão nos auxiliar, sinceramente, eu acho que esse exemplo que eu dei, eu poderia dar um outro exemplo. Dei o exemplo de um... Eu vou colocar dessa forma porque eu creio dessa forma, tá? Que um anjo segurou o ônibus lá para que eu não perdesse a carteira. Eu orei ao Senhor. Eu pedi que o Senhor Deus guardasse. Eu pedi a probabilidade de encontrar aquela carteira por vias naturais seriam muito poucas. Mas a não ser que Deus interviesse de alguma maneira. Eu entendo que aquele camarada que estava segurando o ônibus para mim, que ele disse, estou segurando esse ônibus para você, eu só posso atribuir a isso. Mas teve uma outra experiência, quando estava viajando para uma reunião de pastores lá em Curitiba, de Curitiba para o interior do Paraná, uma cidade chamada Londrina. Eu estava dirigindo o carro, estava eu e o pastor, né? Na época eu já tinha me formado, mas não era ordenado, até porque fui ordenado aqui como já pastor presbiteriano. Mas na minha antiga igreja eu voltei depois da formação teológica e passei um tempo ajudando na igreja como manifestação da minha gratidão pela igreja. Assim, 1 ano e meio lá,
servindo a igreja de Curitiba, a igreja Hollins. E nesse encontro de pastores que nós estávamos indo, e eu estava dirigindo o carro, numa estrada muito boa mesmo, de repente começou a bater na lateral do carro, bem forte, algo começou a bater. Então, tu imagina você dentro de um carro e alguma coisa batendo, né? Como se fosse alguém batendo na lateral do carro. Eu parei o carro, fui ver se não tinha nenhum calho, alguma coisa, mas uma estrada boa, não tinha nada na estrada, nada ruim. E eu saí do carro, deixei o carro ligado, tá? Olhei toda a lateral do carro, olhei por baixo do carro, não vi nada que justificasse essa batida. Então eu abri o capô do carro. E também o motor era carro novo, não era um carro antigo, velho. Mas eu abri o capô. Não era barulho no motor, era na lateral. Sempre lembrando isso. A batida foi na lateral. Mas, por via das dúvidas, eu abri o capô e vi o motor do carro. Como eu havia deixado o carro ligado, deu para perceber um mangote de gasolina que estava furado. E ele estava espirrando, esguichando combustível em cima do motor. Tu imagina o que ia acontecer com esse carro, né? Simplesmente pelo motor aquecido e o combustível caindo em cima do motor, ia dar o carro ia pegar fogo. Então aí eu desliguei o carro, como eu desliguei, parou de injetar gasolina, aí não ia dar para ver o que estava acontecendo. E o pastor conseguiu uma carona rapidinho, alguém parou, levou até a cidade, comprou, fomos, trocamos e continuamos a nossa viagem. Pois bem, o mangote furado não ia fazer barulho. Não tinha nenhum problema no motor fora esse. Nada justificava aquele barulho. A minha interpretação, o meu entendimento, então, não é uma nova revelação. O que eu estou falando aqui não é uma nova revelação, mas é um serviço que eu entendo ser uma ação espiritual e quem faz isso geralmente são quem? Os anjos. Então, não havia nenhuma manifestação visível. Não era uma pessoa agora, mas era um som, era um barulho, tá? Na lateral do carro. Eu entendo que os anjos podem servir a igreja de diversas maneiras. Está a serviço da igreja. Então, depende da vontade do Senhor, da condução do Senhor Deus. Eu acho que ali foi para revelar que, como Deus, ele está atento e nos guarda, ele que nos livra do mal. E que os anjos do Senhor realmente estão ao nosso derredor. Entendeu, Francisco? Então, qualquer nova revelação pode eliminar como sendo anjo do Senhor. Tá? Mas eu acho que ele intervém. Aham. Os anjos, né, no caso, eles intervêm. Sim. Na realidade, pastor, o pastor Melquisedeque, que já está na glória, né, com o nosso Deus, ele contava uma história semelhante que aconteceu com ele em Belém. Ele foi assaltado, né, e por três bandidos, né, lá em Belém. E de repente, quando ele estava sendo assaltado, ele disse que estava andando numa rua tipo assim meio que escura, né? Mas a luz muito fraca. E vieram esses bandidos, né? E assaltaram ele. Só que de repente, esses bandidos saíram correndo e deixaram tudo que ele tinha, a bolsa dele, a carteira, né? O que o bandido pegaram, eles só largaram e saíram correndo.
e na fala deles, eles diziam que viam muita gente atrás dele, né, do pastor Melk, para ajudar ele. E o pastor Melk disse que olhou, não viu ninguém, né? Não viu ninguém, não viu nada. Ele estava só ele. Então ele sempre contava isso para a gente. E ele atribuía, né? Exatamente essa experiência que ele teve, essa experiência da proteção divina, né? É, por meio dos anjos, né? Dos anjos do Senhor, né? Uhum. Quanto a isso, eu também, pastor, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Só que eu estava querendo exatamente ver quanto a essa questão do trazer uma palavra, né? Uma nova revelação. Então, de fato, isso, como diz o apóstolo Paulo, né? Se vier, seja anátema, né? Até uma irmã colocou aí na agorinha aí. Paulo disse: se vier um homem Anátema. falando coisa que não está na escritura, seja anátema. Exatamente. É isso, pastor. É por Obrigado. aí mesmo, tá? Nada, Obrigado. por nada mesmo. Ok. Ok, irmãos. Então, nós vimos um pouco hoje sobre a questão dos anjos, tá? Não é exaustivo, tá, irmãos? Acho que seria interessante um dia sentar, conversar, escutar experiências de outros, o que aconteceu, o que pode ser atribuído a anjos. Não é que a gente vai estar caçando. Eu não fico caçando isso, não. Eu posso dizer que da minha vida cristã, nesses anos todos, se anjos intervieram em outras ocasiões, eu não sei. Eu não sei, sinceramente. As únicas duas que eu consigo identificar, assim, que eu atribuo, né, eu tomo a liberdade de atribuir essas ações ou intervenções angelicais, de acordo com a soberana vontade do Senhor Deus, são somente essas duas. Enfim, não fico buscando, esperando ou tentando interpretar, né, as ações angelicais. Elas vão acontecendo, eu acho, na nossa vida, quer seja ministério, quer seja na família, quer seja de uma necessidade especial em algum determinado momento. Há relatos assim que são assim extraordinários, eu acho. E nem por isso é Bíblia, mas ela comprova essa função dos anjos quando está a serviço dos eleitos, da igreja. Então, eles podem vir e agir? Pode. Mas sempre lembrando, eles não podem ser objeto